Imagine a cena. Um homem parado no meio de uma rua lotada. Ao redor dele, gente com sacolas de compras, olhos grudados no celular, correndo de compromisso em compromisso. Outdoors gritam promessas de sucesso, beleza e aprovação. O barulho nunca acaba, o ritmo é sufocante. No entanto, em meio a tudo isso, ele está parado. Ele carrega pouco, ele precisa de menos ainda. Nós fomos treinados a repetir sempre a mesma pergunta: como conseguir mais? Mais dinheiro, mais segurança, mais reconhecimento. Vivemos como se aí estivesse o segredo da liberdade. Mas Henry David Thoreau fez o oposto. Em vez de como ter mais, perguntou: como posso precisar de menos? A resposta soava radical porque desmascarava algo que poucos têm coragem de encarar. A liberdade não nasce quando você finalmente acumula tudo o que deseja. Ela começa quando você percebe que já tem o bastante. Clareza não vem de empilhar camadas na vida, mas de retirar o excesso até sobrar apenas o que é real. A questão não é quanto você pode conquistar, mas o quanto consegue soltar. Quem ousa viver assim encontra uma riqueza que nada e ninguém pode roubar. Desde cedo, ouvimos a mesma história. Para ser feliz, é preciso mais. Mais brinquedos na infância, mais notas na escola, mais dinheiro na vida adulta. E quando finalmente conquistamos, a história muda outra vez. Agora você precisa de uma casa maior, um carro melhor, um título mais brilhante, uma lista maior de conquistas. A corrida nunca acaba, porque ela nunca foi feita para acabar. A psicologia chama isso de paradoxo da escolha. Quanto mais opções, mais inquietação. Cada compra deveria trazer alívio, mas abre espaço para comparações sem fim. Quem tem 5 camisas se pergunta qual fica melhor. Quem tem 50 se sente ultrapassado porque não comprou o modelo mais novo. O que deveria trazer paz se transforma em peso. E a engrenagem segue girando. O mercado sobrevive da sua carência. A propaganda não vende objetos, vende insatisfação. Sussurra que você não é suficiente, que está ficando para trás, que precisa provar valor. Você trabalha mais, gasta mais, acumula mais. E quando percebe, as coisas começam a possuir você. Quanto mais você tem, mais teme perder. O que parecia liberdade se transforma em prisão. Um homem acorrentado não pela falta, mas pelo excesso. Pense nisso. Quem não precisa provar nada pode andar leve. Já quem constrói sua identidade em cima de títulos e posses, carrega tudo como uma armadura. Pesada, cansativa, sufocante. O que um dia parecia libertar agora prende. E em meio ao silêncio, surge a pergunta inevitável. Se mais fosse realmente o caminho da felicidade, por que tantos que chegaram ao topo confessam o vazio? Por que a fome nunca passa? A verdade é simples, embora rara de admitir. O mais nunca foi feito para satisfazer. Ele existe para manter você correndo atrás. Um alvo em movimento que garante que a busca nunca termine. E quanto mais você acredita nessa promessa, menos percebe o preço que paga, em clareza, em liberdade, em alma. Essa é a armadilha, medir a vida pela acumulação. Um jogo sem linha de chegada, em que sempre falta algo. Thoreau enxergou além dessa ilusão. Ele percebeu que o custo de precisar de mais é a própria vida. Tempo trocado por coisas, presença trocada por aparências, liberdade trocada por conforto. E ele decidiu escolher diferente. A pergunta que guiou sua vida não era como ter mais, mas como precisar de menos. No verão de 1845, ele deixou o barulho da cidade e caminhou até uma floresta próxima. Às margens do lago Walden, construiu com as próprias mãos uma pequena cabana. Um cômodo só, de madeira rústica e pedra. Uma cama, uma cadeira, uma mesa, uma lareira simples. Nada que despertasse inveja, mas para ele, aquilo era riqueza de verdade. Não estava fugindo do mundo. Estava indo ao encontro de algo mais profundo nele. Enquanto seus vizinhos se matavam de trabalhar para pagar casas cheias de objetos inúteis, correndo de tarefa em tarefa, presos a obrigações que cresciam junto com as posses, Thoreau escolheu parar. E então Thoreau fez uma pergunta que muitos evitam. E se o custo dessa corrida fosse maior do que a recompensa? Em Walden, ele decidiu colocar sua ideia à prova. Plantou feijões em um pequeno campo, buscava água no lago e anotava com precisão cada gasto.
mostrando que era possível viver com muito menos do que a sociedade dizia ser necessário. Mas além dos números, havia algo impossível de medir. Ele descobriu que a vida fica mais rica quando não está sufocada por excessos. Seus dias eram preenchidos por longas caminhadas na floresta, ouvindo os pássaros, observando o gelo do lago se romper, acompanhando a lenta dança das estações. Não era tempo perdido. Era tempo de presença. Thoreau acreditava que a simplicidade desperta a mente. Quanto menos peso carregava, mais clareza ganhava. Ele escreveu: "Um homem é rico na proporção do número de coisas das quais pode abrir mão." Para a maioria, isso parecia loucura. Para ele, era liberdade. Redefiniu riqueza não como acúmulo, mas como autonomia. Livre de dívidas, livre de comparações, livre da ansiedade de precisar estar sempre atualizado. Muitos o criticavam, dizendo que fingia pobreza ou fugia das responsabilidades, mas não entenderam seu ponto. Ele não defendia a miséria, nem romantizava a falta. O que ele mostrava era a suficiência, saber o momento em que o suficiente já é suficiente. Um homem com pouco, se for o pouco certo, pode viver com mais abundância do que outro cheio de posses inúteis. Não se tratava de ascetismo puro. Era um experimento de clareza, um grito contra a engrenagem que nos faz acreditar que nunca temos o bastante. Ele queria provar que, ao sair desse ciclo, é possível reencontrar a essência da vida. Reflexão, criatividade, conexão com a natureza e coragem de pensar por conta própria. É por isso que Walden atravessou gerações. A cabana desapareceu, mas a ideia continua viva. Num mundo que insiste em nos empurrar mais, Walden nos lembra que a subtração pode ser ainda mais poderosa. Ao precisar de menos, Thoreau criou espaço para ouvir a própria alma. E esse convite continua de pé para qualquer um disposto a experimentar. Thoreau viveu no século XIX, mas a ciência atual só confirma o que ele intuiu na floresta. Ele já sabia que a vida ganha clareza quando é reduzida ao essencial. Hoje, psicólogos falam em fadiga de decisão. Cada escolha drena energia mental. Um armário abarrotado, um celular vibrando sem parar, uma agenda lotada de compromissos. Tudo isso suga foco e disposição. E o resultado disso? Cansaço, irritação, falta de clareza. Simplificar não economiza apenas tempo, mas energia da mente. A neurociência vai além. Pesquisas mostram que o minimalismo diminui a atividade da amígdala, região do cérebro ligada ao medo. Ambientes organizados reduzem o cortisol, o hormônio do estresse. Menos coisas, menos distrações, menos estímulos. Tudo isso alivia o sistema nervoso. O que Thoreau sentia em sua cabana, hoje a ciência mede em exames e gráficos. Precisar de menos literalmente acalma o corpo. Sociólogos também identificam outro efeito. Quem tem menos necessidades materiais é mais resiliente em tempos de crise. Quando a economia balança, quem depende do consumo constante sofre. Já quem aprendeu a viver com pouco se adapta com mais facilidade. Em vez de quebrar, se dobra. Em um mundo instável, precisar de menos não é só uma escolha, é também uma estratégia de sobrevivência. Pesquisas sobre felicidade apontam na mesma direção. Além de certo limite, dinheiro e posses pouco acrescentam ao bem-estar. Uma casa maior empolga por alguns dias, mas logo vira o novo normal. É a adaptação hedônica, a esteira que faz você correr sem nunca chegar. Em contrapartida, experiências trazem satisfação duradoura. Relações, criatividade e aprendizado são fontes de alegria que florescem quando a vida não está soterrada por excessos. Até os estudos de consumo expõem a armadilha. Pessoas que gastam com status relatam menos satisfação do que aquelas que investem em prazeres simples ou em vínculos humanos. Por quê? Porque status é relativo. Sempre pode ser abalado pela promoção de um colega, pelo carro novo do vizinho ou pelo sucesso de um amigo. Já quem precisa de pouco é intocável. Sua riqueza está dentro de si. Essa é a ciência por trás da simplicidade. Não é só filosofia ou intuição. É mensurável, repetível, comprovado. Precisar de menos não é viver na falta. É alinhar-se ao que realmente faz o ser humano florescer. Thoreau nunca disse ter todas as respostas. O que ele ofereceu foi uma forma diferente de olhar. Seu tempo em Walden se resumia a um projeto simples, com princípios que qualquer pessoa pode testar. Não eram regras rígidas, mas convites para abandonar o excesso
e redescobrir a vida quando paramos de carregar o desnecessário. O primeiro deles, redefinir o que você realmente precisa. Grande parte do que chamamos de necessário não passa de disfarce para insegurança ou hábito. Thoreau percebeu que quando a vida é reduzida ao essencial, todo o resto se torna opcional. Essa percepção não empobrece a existência, pelo contrário, a torna mais nítida. Cada falsa necessidade deixada para trás é uma corrente a menos. Cada necessidade real reconhecida é um alicerce firme. O segundo princípio de sua experiência era a simplicidade voluntária. Ele sabia a diferença entre miséria imposta e simplicidade escolhida. A primeira é sofrimento, a segunda é poder. Plantando seus feijões, consertando roupas e vivendo em uma cabana quase vazia, mostrou que um homem pode viver com pouco sem se sentir diminuído. Pelo contrário, sentia-se mais desperto do que nunca. Simplicidade voluntária não significa rejeitar o mundo, mas recusar-se a ser dominado por ele. Cada assinatura cancelada, cada hábito de consumo abandonado, é um ato de independência. Era como dizer: não deixarei o mercado decidir quem eu sou. A simplicidade abre espaço para o que importa, porque cada sim a um objeto a mais é também um não ao seu tempo, a sua energia, a sua alma. O terceiro princípio era passar do ter para o ser. Décadas depois, o filósofo Erich Fromm ecoou essa ideia ao diferenciar os dois modos de viver. No modo de ter, a vida é medida por posses e títulos. No modo de ser, por profundidade, criatividade, conexão e crescimento interior. Thoreau viveu plenamente nesse segundo modo. Ele sabia que a alegria das coisas desaparece rápido, mas a alegria das experiências permanece. Uma refeição com amigos, um dia na natureza, uma ideia transformada em palavras. Riquezas que nenhum ladrão pode roubar e nenhum mercado pode desvalorizar. Quando você abandona o ter e abraça o ser, deixa de perguntar o que posso possuir e começa a perguntar como quero viver. É uma pergunta mais silenciosa, mas que conduz a uma vida muito mais barulhenta de significado. Sua cabana era pobre em bens, mas rica em momentos. E foi nesses momentos que ele encontrou uma abundância maior do que qualquer fortuna. O quarto princípio era proteger o espaço vazio. Thoreau sabia que clareza não nasce em meio ao ruído. Assim como um quarto abarrotado sufoca a visão, uma agenda lotada sufoca a alma. Por isso, cultivou o silêncio, a solidão, a quietude. No plano físico, poucos móveis traziam paz. No mental, horas sem distração estimulavam o pensamento. No social, poucos relacionamentos profundos valiam mais do que dezenas superficiais. Hoje chamamos isso de minimalismo, mindfulness, detox digital. Ele chamava simplesmente de viver. O paradoxo é evidente. Quando eliminamos o desnecessário, o que sobra não é vazio, mas presença. O que parece menos visto de fora é mais sentido de dentro. Proteger o espaço vazio não é preguiça, é disciplina. É dar espaço para que a própria vida respire. Esses 4 princípios formam um legado duradouro. Redefina suas necessidades, pratique a simplicidade voluntária, viva no ser em vez do ter e proteja o espaço vazio. Não são teorias abstratas, mas práticas possíveis a qualquer um. Todas levam à mesma conclusão. A verdadeira liberdade não está em acumular mais, mas em ousar viver com menos. Outra recompensa é o tempo. Cada falsa necessidade abandonada devolve horas antes gastas acumulando, comprando, cuidando. Horas que agora podem ser usadas para refletir, criar e se conectar. O tempo é a moeda da vida, e precisar de menos é a forma de comprá-lo de volta. Há também a clareza. Uma vida leve, sem excessos, coloca as prioridades em foco. A névoa da comparação se dissipa, e você sabe o que realmente importa. E por fim, a resiliência. Quando suas necessidades são simples, você se curva sem quebrar. Crises, perdas, mudanças atingem com mais força quem construiu a vida sobre a frágil torre do mais. Quem precisa de pouco se adapta, porque pouco é o que basta para sustentá-lo. A grande lição de Thoreau foi que o verdadeiro custo não está em escolher a simplicidade. O verdadeiro custo está em passar a vida inteira correndo atrás de mais, e nunca chegar a lugar nenhum. Sua cabana em Walden foi construída no século XIX, mas seu projeto soa ainda mais urgente hoje.
Não vivemos em tempos de falta, mas de excesso. Telas acesas dia e noite, anúncios que nos perseguem até dentro de casa, um ritmo de consumo que ultrapassa qualquer limite humano. Se Thoreau já via pressa e correria em sua época, o que diria da nossa? Hoje, o mundo recompensa o ruído, celebra a pressa, idolatra atualizações constantes e conexão ininterrupta. Só que por trás do brilho da abundância digital, o vazio cresce. A ansiedade dispara, o esgotamento se multiplica. Uma pessoa comum olha o celular centenas de vezes por dia. Muitas vidas são medidas pela comparação com fotos editadas de outras pessoas. A promessa é sempre a mesma: mais seguidores, mais produtividade, mais estímulo. O resultado é só exaustão. Nesse cenário, aprender a precisar de menos se torna uma forma de rebelião silenciosa. Fazer um detox digital não é modinha, é declarar: minha atenção é minha. Viver em um ritmo mais lento não é preguiça, é resistência contra uma cultura que confunde estar ocupado com ter valor. Mindfulness não é fuga, mas o resgate da capacidade de viver um único momento sem ser rasgado por 1000 vozes. O vocabulário mudou. Chamamos de minimalismo, slow living, sustentabilidade, mas a essência é a mesma. Riqueza não é acumular mais, é ter a liberdade de já ter o suficiente. Pesquisas atuais mostram que quem simplifica o ambiente, reduz o ruído digital e investe em conexões profundas em vez de superficiais, sente mais bem-estar. As mesmas verdades que Thoreau viveu à beira de um lago ainda valem no coração do século XXI. O homem que precisa de menos hoje não é um ermitão. Ele não precisa fugir para a floresta ou abandonar tudo. Pode viver em um apartamento na cidade, ter um negócio, criar filhos. A diferença é que ele se recusa a deixar que o excesso dite quem ele é. Ele não mede sua vida pelo tamanho da casa ou pela marca do carro. Mede pela clareza de espírito, pela liberdade de tempo e pela profundidade dos relacionamentos. Em um mundo que exige mais a cada instante, a voz de Thoreau ecoa como um sino. Precisar de menos, viver com intenção, proteger os espaços onde a vida real acontece. O que antes foi uma cabana na floresta, hoje é um projeto de sobrevivência em meio ao bombardeio de estímulos. Thoreau deixou Walden após 2 anos, mas suas lições continuam. Ele mostrou que a liberdade não espera na linha de chegada da acumulação. Ela começa no momento em que você escolhe precisar de menos. Essa verdade incomodava seus vizinhos na época e continua a nos incomodar agora. Porque exige que rompamos com a história que nos contaram desde o nascimento, que uma boa vida se mede por mais dinheiro, mais reconhecimento, mais posses. Mas a vida simples sussurra outra resposta. Quem aprende a precisar de menos descobre uma riqueza que não pode ser perdida, roubada ou inflada. Descobre tempo, clareza e paz. Descobre a si mesmo. Então fica a pergunta para nós: do que você pode abrir mão hoje? De uma obrigação, de um objeto, de uma falsa necessidade. O suficiente para sentir o peso se dissolver. O suficiente para ouvir de novo a sua própria voz. Talvez seja aí que a liberdade realmente comece. Não na corrida infinita por mais, mas na arte silenciosa de precisar de menos. Essa é a odisseia interior, e obrigado por assistir.